Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Roberto. E hoje nós vamos ver mais uma aula com um tema bem interessante. Mas vou trazer o nosso amigo Daniel para apresentar o tema da aula de hoje. É com você, Daniel. Fala pessoal, tudo bem? Eu aqui com o professor Roberto, bom dia. Bom dia! Apresenta a aula aí. Então pessoal, hoje a aula vai ser sobre a região Nordeste. Vamos aprender sobre o processo de ocupação litoral e interior. É isso aí, professor, fiz bem? Parabéns, Daniel, é isso aí. Tá bom. Pessoal, boa aula aí, tá? Acompanhe o nosso querido professor e até a próxima. Tchau! Tá bom, Daniel. Obrigado. Bem, como o nosso amigo ele falou, né, ele deu a introdução na aula, hoje nós vamos estudar alguns aspectos da região Nordeste, que é a questão da ocupação, né? Como se deu esse processo de ocupação, que se iniciou no litoral e foi indo até o interior. Atualmente, o Sudeste é a região mais povoada do nosso país, porém, o Nordeste já ocupou a posição de região mais povoada do Brasil. Temos esse mapa aí. Então, alunos, eu vou contextualizar essa questão da ocupação do Nordeste dando um exemplo do país todo no geral. Por exemplo, que isso aqui é um mapa demográfico, que é um mapa que mostra a ocupação populacional dentro de todo o território do Brasil. Esse mapa ele foi feito durante o censo de 2010. Então, você pode perceber que quanto mais manchas verdes, maior é a quantidade de população por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica. E você pode perceber que a boa parte da população do Brasil se encontra na faixa litorânea. Aqui é a região Sudeste, que atualmente, né, possui a maioria da população do Brasil. Você pode perceber grandes núcleos urbanos aqui e no litoral do Nordeste também. Conforme você vai indo para o interior, essas faixas populacionais, elas diminuem. E tem uma razão disso, é o que eu vou explicar agora, tá bom? Beleza. Eu trouxe esse contexto de vocês entenderem que boa parte da população do Brasil se encontra no litoral. E isso também se faz presente na região Nordeste. E por que isso ocorre? Vamos lá. Temos que entender que o princípio, né, da ocupação do nosso território se deu no Nordeste e na faixa litorânea, até para facilitar a questão do escoamento da produção. Por quê? Na região Nordeste, a área ocupada, né, que a gente chama de zona da mata, que é aqui próxima ao litoral, foi usada para a produção de cana de açúcar, né, que eram os engenhos voltados para a exportação para o mercado europeu. Então, era mais viável você ocupar o litoral. Apesar de, atualmente, a região Sudeste ser a área do Brasil com mais contingente populacional, durante esse período da colonização, ali entre os séculos XVI ao XVIII, a área com mais população era o Nordeste. Só que não é só de cana-de-açúcar que vai viver a colônia, né? Então, era preciso avançar mais para o interior para você tentar produzir outros gêneros alimentícios. E isso se deu com a questão da pecuária, do pastoreio, da criação de gado, que foi avançando para o interior da região Nordeste, ali na área do sertão, e ali começou a se desenvolver a criação de gado. Para quê? Para o abastecimento interno da colônia. Então, era fornecido a carne, o couro,
o leite, para abastecer as áreas próximas, né? E por que foi feito isso bem para o interior? Para não prejudicar os canaviais que se encontravam ali próximo ao litoral, na zona da mata. Então, deu para vocês entenderem mais ou menos essa diferença de ocupação do território. Ao litoral, né, nós tínhamos ali os engenhos de cana-de-açúcar e mais para o interior do Nordeste, nós tivemos a criação de gado, né, no sertão nordestino. Beleza, só que durante um certo período ali, mais ou menos nas décadas de 1630 e 1640, parte da região Nordeste, né, Pernambuco, Olinda, Recife, nós tivemos uma ocupação holandesa. Legado holandês no Brasil. Nós temos aí o Cais da Alfândega, no Recife, né? Temos esse legado arquitetônico também, né? Temos toda uma arquitetura, né, em algumas partes da cidade de Recife que nos remonta, né, às invasões holandesas. Além disso, durante esse curto período que os holandeses ficaram no Brasil, nós tínhamos também, também foi feito a documentação da paisagem local, foi feita a criação do jardim zoológico, de um jardim botânico também ali nessa área ali do Nordeste. E como eu falei aqui no início da aula, né, a região Nordeste, ela era uma área de muita atração populacional. Por quê? O berço da economia que atraía essa população para o Nordeste, né, o berço da ocupação do nosso território se deu na região Nordeste. Só que conforme foi passando o tempo, né, o Brasil ele começou ali mais ou menos na primeira metade e depois, né, foi na primeira metade do século XX, começou-se a investir mais em indústrias, né? A cidade ela começou a ter primazia em relação ao campo. Por isso, a região Nordeste, que era uma área que atraía pessoas, começou a expulsar pessoas, a ser uma área de repulsão populacional. Por quê? Porque a economia açucareira ela começou a decair bastante. Então, a gente pode começar a traçar essa ideia de que a ocupação do território está muito também atrelado à economia. Eu falei no início da aula que a região sudeste, hoje em dia, é a que mais tem população. Por quê? Porque foi durante esse período da década de 30, 40, 60, que teve esse boom industrial na região sudeste, e aí veio uma grande quantidade de pessoas da região nordeste para a região sudeste. Porém, né, nos últimos anos, com o aumento, né, da questão econômica da região nordeste, como o turismo, como, né, algumas indústrias, né, passaram a migrar da região sudeste para a região nordeste, nós tivemos algo chamado como migração de retorno. Vou mostrar aqui nesse slide. Pode mostrar, tá vendo? À esquerda temos ali, né, um meio de transporte que o pessoal chamava de pau de arara, né, que transportavam, às vezes, os trabalhadores de uma área rural para outra e outras vezes transportavam essas pessoas das áreas do interior do Nordeste para as cidades do Rio e São Paulo. E à direita, temos ali um símbolo de uma família voltando, né? Porque viu que aqui já não tinha tantas condições de ter uma melhor qualidade de vida, então eles começaram esse processo de voltar para sua terra, né, para suas origens e tentar a vida lá. Só que assim, entrando agora nas questões atuais, esse processo de ocupação do interior do Nordeste gerou um problema que perdura até hoje, que é o seguinte, presta atenção. Nos primórdios lá do processo ocupacional, do período do Brasil colônia, né,
O órgão responsável pela certidão dos nascimentos das crianças, né, que fazia parte de documentação das pessoas, era a igreja. No caso, na época, era a Igreja Católica. Depois que a igreja perdeu essa função e que o Estado tomou para si, né, o Estado laico, muitas regiões afastadas que tinham toda a vida, né, os seus documentos atrelados à igreja, não tinham mais aonde registrar os seus filhos. E isso foi se perdurando durante décadas. E temos hoje pessoas que o seu bisavô, o seu avô, o seu pai e ele mesmo não tem sequer uma certidão de nascimento e, com isso, não consegue nem ao mesmo conseguir tirar outros documentos. Vou mostrar aqui no slide para ilustrar. Tá vendo? Temos os 100 registros. Aí temos essa imagem de uma família, né, que muitas dessas famílias têm uma dificuldade tremenda em conseguir tirar uma documentação, porque não existe cartórios ali perto dessa área, né? Sem um registro de nascimento, encontramos muitas dificuldades nos seguintes aspectos. Tá lá, você não consegue tirar outros documentos, como a identidade, o título de eleitor, uma carteira de trabalho, você não consegue atendimento no SUS e ter acesso aos benefícios sociais do governo. Mas quais são as razões? Temos lá pobreza e miséria, a espera muitas vezes da mãe para o pai aparecer para efetuar esse registro, e quando os pais não têm essa certidão de nascimento, eles não conseguem fazer com que os filhos tenham também. Algumas possíveis soluções para diminuir esse problema que estão sendo feitos nos últimos anos: a informatização do sistema de registros, campanhas de divulgação e incentivo as pessoas irem a um cartório, né, para registrar os seus filhos, e a instalação de cartórios direto nas maternidades para que as mães não precisem esperar os pais, né, para efetuar o registro dos seus filhos. Nós vimos nessa aula várias facetas do processo de ocupação do território da região Nordeste, tanto a parte do litoral quanto a parte do interior, e as consequências desse processo, né? E, como sempre, nós encerramos com o nosso desafio. Vamos lá? Entre 1637 e 1644, além dos portugueses, parte do território nordestino foi ocupado por outro povo europeu. Eles deixaram marcas na paisagem nordestina durante sua administração. Estamos falando dos... Atenção, tempo... Beleza, vamos ver a resposta. Foram os holandeses, foram eles que trouxeram esse legado arquitetônico para algumas partes da região Nordeste. Então, alunos, muito obrigado por estarem aqui, tá? Fico muito feliz de ter vocês conosco. Continue acessando as outras aulas dos outros professores e também o aplicativo do Rio Educa, tá bom? Vou me despedir e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!